A história começa no passado, em um vasto campo cheio de ovelhinhas, quando de repente o céu começa a rachar. A pobre pastora arregala os olhos em choque. Então, um olho gigantesco surge encarando diretamente para ela. Foi nesse dia que começou a invasão do Rei Demônio, e incontáveis criaturas apareceram. E adivinha quem surgiu junto com o Rei Demônio? Ah, espera, não foram os despertos, como eu pensei. Dessa vez, eram os cavaleiros divinos que servem a Deus. O negócio é sério. Eles fazem um juramento sagrado e, através desse voto, ganham poderes sobrenaturais capazes de expulsar os monstros da Terra. Porém, a miasma demoníaca, uma substância vinda do reino demoníaco, permaneceu em alta concentração em várias áreas. Quase todos os lugares onde ela se espalhou foram corrompidos e acabaram mortos. Em uma cidade abandonada, é possível ver uma planta gigantesca se alimentando de um corpo caído. Nojento. Espera, não é um corpo, é uma mulher pendurada de cabeça para baixo. E a lenda diz, quem sobreviveu a isso acabou se transformando em demônio. Mas então, alguém corta a criatura ao meio e a planta cai no chão como lixo. A vice-comandante dos Cavaleiros Divinos, Karen, aparece dizendo que chegaram tarde demais. Olha só, mesmo nome da arma de Shen-Ever. Coincidência? Logo em seguida, alguém chama a vice-comandante e avisa, a lua vermelha apareceu. Droga, da última vez que essa lua surgiu na história, não acabou nada bem. De repente, eles ouvem batidas pesadas e um cara comenta que tem construção à frente, alertando para tomarem cuidado. Quando aquela lua está no céu, qualquer coisa pode acontecer. Karen se aproxima do local e lá dentro encontra um humano, uma criança pequena, cabeçuda, com os olhos afastados demais. Esse parece ser o nosso protagonista. Pulamos então 15 anos no tempo. Desde o dia em que ele foi encontrado, cresceu em um orfanato mantido pelos cavaleiros. No refeitório, alguém comenta que é graças aos cavaleiros divinos que eles têm comida na mesa. Todos deveriam ser gratos. Mas logo chamam o garoto para reclamar. Ei, por que minha porção é tão pequena? O homem da frente não gosta nada da pergunta e apenas responde friamente. Não é nada. Enquanto isso, observa todos do refeitório e se lembra do dia em que sua vila foi atacada por demônios. Ele foi o único sobrevivente, resgatado e criado ali pelos cavaleiros. Todos acham estranho um bebê sozinho ter conseguido sobreviver. Além disso, dizem que a marca de nascimento em seu rosto é prova de que ele é filho de monstros, ou seja, nunca o enxergaram como um deles. Nesse momento, alguém joga um monte de restos de peixe e comida podre no prato dele, dizendo que aquilo é suficiente para uma criatura como ele. Todo mundo desconfiava que não era realmente humano, e como todos também perderam suas famílias para os demônios, obviamente, ele não era amado. O cara que jogou a comida chama então uma criança chorando ali perto. Laika, o protagonista, sabe que esse garoto chegou só ontem. O Brutamontes se agacha e explica. O pai da criança foi devorado por um monstro disfarçado de humano, exatamente da mesma raça de Laika. Ele quer que Laika peça desculpas. Confuso, sem entender nada, Laika só vê o garoto gritar para ele devolver sua mãe, chamando-o de monstro patético. E então, o Brutamontes segura a cabeça de Laika e a esmaga no chão, dizendo: se mandaram ele se desculpar, é melhor ele fazer isso. O pobre garoto não tem escolha a não ser se desculpar. O protagonista de cabelos brancos não reage, apenas se levanta e limpa a sujeira do chão. Sua vida tem sido a mesma rotina há mais de uma década. Ninguém pode sair daquele lugar até virar adulto, e, quando completam 15 anos, podem ser enviados pelo sacerdote para se tornar cavaleiros divinos se passarem no teste. Para Laika só restam 5 dias até essa decisão. Ele não aguenta mais ficar preso naquele orfanato amaldiçoado e sonha em ir embora. Seria perfeito se realmente conseguisse virar um cavaleiro divino. A cena muda para uma estátua. O sacerdote anuncia que a cerimônia vai começar. Quem completou 15 anos e deseja se tornar cavaleiro deve apenas dar um passo à frente e fazer o seu voto. O careca ao lado dele debocha, dizendo: um monstro como ele nunca será um cavaleiro divino. Um por um, os jovens se aproximam do cálice. Se o líquido ficar azul, não podem se tornar cavaleiros. Se ficar dourado, podem beber e receber o voto junto com o poder. Mas há uma condição: precisam oferecer ao Deus aquilo que tem de mais importante. E a cerimônia só pode ser feita uma vez na vida. O careca é o primeiro. Jura que nunca mais fugirá de um monstro, lembrando que sua irmã foi devorada diante dele. Agora promete exterminar todos. O cálice brilha, o líquido fica dourado. Um verdadeiro nobre nasceu. Ele bebe, recebe a bênção e o poder flui em seu corpo. Depois, outro jovem jura abrir mão da família, já que isso era o que ele mais prezava. Funcionou. Uma garota também consegue. Todos conseguem. Chega a vez de Laika. Nervoso, ele jura que se tornará cavaleiro para proteger as pessoas, mas de repente ele trava. Não consegue pensar em nada de importante para oferecer. Ele só queria sair daquele lugar e ser feliz, mas não tinha absolutamente nada para dar. Dentro da própria cabeça, grita tentando achar algo que pudesse entregar. E então, uma energia estranha percorre seu corpo.
O líquido do cálice muda, mas não fica azul nem dourado, se transforma em uma gosma púrpura. O sacerdote se assusta, nunca tinha visto uma cor tão aterrorizante. Ele encerra a cerimônia imediatamente e manda todos saírem. Laika tenta protestar, pedindo para esperarem, mas de repente seu braço é decepado. Sangue voa, as pessoas no fundo gritam: "Sempre suspeitamos disso, ele é mesmo um monstro!" Alguns já despertam, invocando lanças e fazendo seus corpos se transformar. Eles anunciam que vão matá-lo ali mesmo. Essa coisa amaldiçoada fingindo ser humano não vai sair viva. Mas o sacerdote os interrompe, dizendo que não podem usar esse poder contra humanos. Só que no segundo seguinte, o teto começa a rachar. Um punho colossal atravessa o local, esmagando um dos rapazes. Quando olham para cima, um demônio com uma marca na testa encara todos com ódio. Gritos tomam a sala. Até o sacerdote se apavora. O monstro faz o clássico movimento de Attack on Titan, agarra alguém pela perna e devora sem dó. O sacerdote manda todos fugirem e chamar os cavaleiros, mas é ele o próximo a ser capturado. Enquanto o caos toma conta, Laika continua sentado, sem metade do corpo, olhando chocado, mas estranhamente calmo. O careca grita para Laika sair do caminho, mas ele permanece paralisado encarando a criatura. Lembra então o seu voto, nunca fugir dos monstros. E, naquele instante, o demônio o ataca por atrás, matando-o brutalmente. Outros jovens despertam e, inflamados, avançam como personagens de Dragon Ball, liberando suas auras para defender o lugar. Mas Laika só consegue pensar que também vai acabar sendo devorado. Ele não tinha recebido poder algum. O monstro se aproxima. Só então, Laika se lembra do cálice atrás dele. Se o líquido mudou de cor, então deveria dar algum poder, certo? O ataque vem em sua direção. Sem pensar muito, decide: melhor beber aquela gosma nojenta do que morrer ali. E no segundo em que engole tudo, sua mente explode como se tivesse sido atingida por uma convulsão. A língua do monstro já começa a se enrolar no corpo dele. Caramba, achei que o moleque ia soltar algum poder insano agora. Mas não, o bicho simplesmente o esmaga no chão. Só que não acabou aí. Uma explosão irrompe debaixo da língua, queimando tudo, e o garoto desperta como se fosse um Super Saiyajin. O quê? Completamente diferente agora? Cabelos negros longos. Cadê meu Kiliba? Ele encara a criatura, sem entender o que aconteceu, perguntando a si mesmo se aquilo era mesmo ele. Seu corpo inteiro tá gelado, uma energia estranha corre em suas veias. O monstro avança de novo, mas dessa vez ele desvia e fica cara a cara com a besta. Parte para cima com a mesma fúria de um Capitão Levi, lançando-se direto contra a língua. Ele invoca um feitiço explosivo, um círculo mágico surge disparando relâmpagos roxos. Que diabos é isso? O garoto evoluiu direto para Super Saiyajin nível 16, brilhando no ar e encarando a criatura. Depois, cai no chão e volta ao normal, exausto pelo poder usado. Atrás dele, alguém sussurra: "Isso é impossível, só pode ser uma piada." Mas Laika percebe algo ainda mais chocante. O braço que tinha sido arrancado e devorado cresceu de novo. O que foi que acabou de acontecer? De repente, uma voz ecoa pelo salão: "Purificação!" Um espadão do tamanho de um prédio despenca, atravessando o peito do monstro. Alguém surge pisando na lâmina, dizendo que não podem deixar o corpo ali. O miasma vai se espalhar pela cidade. A pessoa pede desculpas pelo atraso e pergunta se foi o garoto quem derrotou a criatura. Laika reconhece imediatamente. É um cavaleiro divino. E quando eles chegam, é sempre varrendo tudo. O céu fica limpo e azul. Eles dizem que o garoto é impressionante. Afinal, derrotar uma criatura desperta não era nada comum. Esse é ninguém menos que o comandante dos Cavaleiros Divinos, Arthur. Mas olha, o cara tem cintura fina e quadris largos. Bem inesperado. Mas Laika só consegue ficar vidrado naquela espada colossal. Nunca tinha visto nada igual. Logo alguém chama Arthur, reclamando que ele não pode sair deixando todos para trás. O capitão responde com ironia: "Eles que são lentos demais." O protagonista fica pasmo, com o coração acelerado. Se o comandante o reconhecesse, ele finalmente poderia sair do orfanato. E para piorar, Arthur ainda tem aquele brinco estiloso, virando o rosto de lado com um charme que parece até de propósito. Não é possível que o autor tenha feito isso de propósito. Laika não aguenta e corre até ela, gritando que sempre sonhou em ser um cavaleiro divino. Ele adorava eles desde sempre e implora para se juntar a eles. Mas o mancha-fralda, do lado, corta a cena dizendo que deveriam matar o garoto de uma vez, porque é um monstro. Arthur repreende, dizendo que toma cuidado com o que fala dos companheiros. Mesmo assim, o sujeito insiste. Lembra que Laika foi o único sobrevivente da vila e viu ele se transformar sem fazer juramento algum e usando poderes estranhos? Esse moleque não é humano. O Laika tenta se explicar, mas toma logo um peteleco no rosto que o manda girando. Arthur declara que o garoto acabou de salvar a vida dele e mesmo assim tá falando bobagem. Ingrato.
O cara fica vermelho, pedindo desculpas, enquanto o protagonista fica sem palavras. Então, Arthur se volta para Laika e pergunta por que ele não fez o voto. O garoto responde que estava prestes a falar, mas o demônio apareceu. Ainda assim, ganhou poder depois de beber do cálice sagrado, mesmo já transformado. Então, ele tem o poder sim. Mas Arthur rebate: sem juramento, é impossível receber tal poder. Então, o que foi que o garoto perdeu? Por que esse poder despertou? O Laika gagueja, sem saber responder. É aí que ela diz: você chamou a minha atenção. Quero ver esse poder com os meus próprios olhos. Ele não entende direito, mas ela insiste: ative-o agora. Só que Laika não sabe como. Aconteceu sozinho quando bebeu do cálice. Arthur cruza os braços, suspira e diz: isso é fácil de resolver. Do nada, ela o agarra e o lança para o alto como um foguete, Team Rocket, direto para a estratosfera. Lá de baixo ela grita: se não ativar o poder agora, vai cair e mover. Enquanto seu companheiro surta, gritando: mulher, você é um demônio igual a eles. No meio das nuvens, Laika percebe que, se o poder não despertar, é o fim, e para piorar, um demônio gigante surge no céu, encarando-o. Lá embaixo, Arthur comenta calmamente que esqueceu que aquele era território das aves devoradoras do céu. Seu companheiro berra: esse não é momento para calma, o garoto vai ser comido. E é exatamente o que acontece. A besta engole Laika inteiro. Arthur e o outro ficam em choque, percebendo que vacilaram feio. O homem, de imediato, dispara pelos ares para tentar ajudar. Arthur, por outro lado, admite que foi inesperado, mas talvez essa seja a chance perfeita de puxar de volta o poder do garoto. O companheiro retruca indignado: você só pode ser um demônio mesmo. Enquanto isso, dentro da criatura, Laika é corroído lentamente. Tudo ao redor são restos de vítimas devoradas. Ele sabe que se ficar ali por algumas horas vai morrer. Na verdade, não vai durar nem isso. Outro monstro já se aproxima por trás, pronto para mordê-lo. Ele deveria estar morto em segundos, mas em vez disso, lembra das palavras do careca dizendo que ele deveria simplesmente morrer. Isso deixa ainda mais furioso. Tá preso ali por causa daquele idiota do orfanato que não parava de provocar. Aqueles garotos e até os cavaleiros eram os piores. E Laika não aceitava de jeito nenhum morrer num lugar aquele. Então, de repente, seu corpo volta a se transformar, mesmo com as entranhas da criatura tentando destruí-lo por todos os lados. Lá embaixo, o de cabelo azul pergunta por que ela está sendo tão imprudente. Ela responde que o que ela quer saber é se o poder de derrotar um demônio não classificado sozinho poderia, na verdade, ser útil para eles. De repente, no céu, a barriga da besta começa a inchar e um X se abre no peito e o protagonista rasga tudo de dentro para fora. Ele emerge do corpo voando pelos ares. Quando está prestes a atingir o chão, estica a mão e solta uma barragem de ar, suavizando sua queda. O homem de cabelo azul corre para ajudar, perguntando se ele está bem, notando que parece estranhamente intacto. Mas Arthur, ao fundo, diz que é estranho ele ter conseguido matar aquela criatura. Para isso, teria que estar no nível de um vice-comandante. Então, ela conta que há 15 anos, um bebê foi encontrado numa casa abandonada. E parece que ele cresceu bastante desde então, não é mesmo, Karen? Pois é, esse é o homem que salvou o protagonista bem no começo da história. Doideira, né? Salvou o garoto naquela época e encontrou ele de novo 15 anos depois. Mas Karen nega saber de nada. Na verdade, ele diz: para aquele garoto, talvez tivesse sido melhor se tivesse morrido lá atrás. Nesse momento, Arthur chama o tolo ao lado dela e anuncia que vai levar essa criança porque precisam manter aquele poder estranho sob vigilância. Além disso, ela diz que vai dar um conselho. Na situação em que a humanidade está, não existe mais esse negócio de se preocupar com a identidade de alguém. Os humanos precisam de toda a ajuda possível porque o tempo está acabando. A cena muda para as carroças. Do nada, aparece o protagonista dormindo tranquilo. Imagino que deve estar bem confortável aquele colo. Mas, mano, que decisão horrível! O moleque resolve sair e rolar pro lado, fugindo do toque de uma mulher. Bom, também, essa mulher lançou ele pros céus mais cedo. Talvez seja mais seguro fugir mesmo. Ele pergunta onde ele tá e percebe que está dentro de algum tipo de carroça voadora. Arthur explica que estavam sem tempo, então tiveram que partir antes que ele acordasse. Uma pena não poder se despedir de ninguém lá de trás. Ele ri um pouco, achando engraçado até ela mencionar isso, mas logo cai a ficha e pergunta se isso significa que agora faz parte da Ordem da Noite. Ela responde que sim, a partir de hoje ele está sob os cuidados dos cavaleiros. Ele não entende direito, se perguntando o que significa sob os cuidados deles. Arthur explica que a existência dele é uma irregularidade até mesmo para a Ordem. Ainda não sabem se ele é alguém confiável, e isso será determinado pelas ações dele daqui para frente. Ele diz que entendeu, mas quer saber o que aconteceu com o orfanato. Karen explica que as áreas críticas do prédio foram destruídas, então foi decidido que seria oficialmente fechado. Todas as crianças e funcionários seriam separados e enviados para outros orfanatos.
Arthur acrescenta que a parte mais triste é que a maioria daquelas crianças estava prestes a fazer os seus votos. Em seguida, ela pergunta se ele tem alguém de quem sente falta. Uma senhorita, talvez? Lembrando apenas da humilhação que passou, ele responde: não, absolutamente ninguém. Mas importante agora, para onde estamos indo? Ela explica que estão a caminho do quartel-general na capital sagrada de Auha, um lugar cheio de cavaleiros e outros combatentes como ele. Eles estão se preparando para defender o local, porque a grande calamidade da Era Mítica pode acontecer de novo a qualquer momento. Ele não entende o que ela quer dizer, então Arthur só aponta para a janela. Do lado de fora, o céu começa a se rachar. No início da história, já tinham falado daquela ruptura nos céus. Dela caíram incontáveis monstros e seres de outro mundo, liderados pelo Rei Demônio, governante de outro reino que buscava se tornar Deus neste. O Rei Demônio e seus demônios celestiais conseguiram conquistar e destruir partes da Terra, contaminando tudo com essência demoníaca. Mas no fim, a Ordem dos Guerreiros Divinos conseguiu expulsá-lo. Os demônios foram cercados e selados nas bordas do continente. Essa é a única razão de os humanos ainda terem terras habitáveis. O problema é que a população continua diminuindo e defender as fronteiras fica mais difícil a cada dia. Ninguém sabe por que essas rupturas voltaram. A única certeza é que algo ainda maior do que antes está prestes a acontecer, e os únicos que podem enfrentá-lo são os cavaleiros. Laika ainda não entende muito bem quando de repente Arthur se aproxima, põe a mão no rosto dele e diz que deposita muita esperança no poder dele. O protagonista fica vermelho na hora, e sinceramente já dava para perceber que essa mulher era perigosa só pelo jeito que o artista desenhou as proporções dela. Ele, perdido, pensa: e aí Arthur, o que está acontecendo? Ela chega mais perto e diz que viu uma luz estranha no olho dele quando se transformou. A explosão que ele soltou com a espada e a forma como o braço dele regenerou depois de ser cortado. Ela encontrou um poder que realmente a interessa. Não sabe o que ele ofereceu no voto, mas quer que use isso ao lado deles na luta. Então, ela lambe uma gota de suor que escorria pelo queixo dele. Meu Deus, essa mulher é doida. O protagonista aceita, dizendo: beleza, vou ajudar. Mas o que mais vocês querem que eu faça? E do nada ela chuta ele pra fora, dizendo que se for assim, já tem trabalho pra ele agora mesmo. Ele cai feito um idiota, mas em vez de se arrebentar, quica num tronco de árvore e aterriza de pé. Nesse instante percebe que seu corpo não sofreu nenhum dano, pelo contrário, está até mais forte. De cima, Arthur grita que aqueles que fazem o pacto ganham 2 tipos de poder: habilidades especiais, como a espada dela, e capacidades físicas que superam drasticamente as de um humano comum. E agora ele precisa entender que a Ordem não está apenas caçando monstros, eles também precisam limpar o lixo. E essa é a primeira missão dele. Assim que terminar, poderá ir até a cidade, mas que não se atreva a pegar o caminho errado. A cena muda para outra parte do castelo. Fruta sobre a mesa, um banquete preparado para o nosso garoto que ainda está babando, brilhando de felicidade. Ele mal consegue acreditar que tudo aquilo é realmente para ele. Começa a devorar tudo que vê pela frente e até lhe oferecem uma taça para beber. Há também criadas correndo de um lado para o outro. Ele pede desculpas por estar atrasado em seus deveres, mas ela diz para não se preocupar, pode demorar o quanto quiser e comer à vontade. Laika percebe que, diferente do orfanato, ali ele finalmente pode comer em paz sem ninguém atrapalhar. Realmente, entrar para a Ordem da Noite valeu a pena. Mas então, alguém o chama. Um garoto, ao fundo, pergunta se ele é Laika. O protagonista se vira, meio sem jeito, e responde que sim. O garoto se aproxima até ficar cara a cara com ele, encarando-o, deixando-o confuso. Depois vira as costas, dizendo que ele realmente tem cara de idiota, e ordena que o siga, porque vão descobrir agora se ele é um idiota útil ou inútil. Laika fica perplexo. Quem é esse cara surgindo do nada e falando assim? O homem se apresenta como Kenneth, o segundo em comando. O protagonista fica um pouco abalado, mas Kenneth só manda ele calar a boca e segui-lo. Então, ele se volta para a garota ao lado e pergunta até quando ela vai continuar usando aquela roupa. E aí tudo faz sentido. Por isso havia tantas criadas ali. Era na verdade Fran, disfarçada de empregada. Aparentemente a garota é uma cosplayer. A cena então muda novamente para uma floresta, onde Laika caminha junto com os dois. Ele está nervoso, mas Fran tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Eles têm muito trabalho para fazer, mas o objetivo final é que todos voltem em segurança, sem nenhum arranhão. Ele diz que entendeu, enquanto Kenneth ainda não acredita que esse seja o mesmo garoto de antes. Será que essa garota era mesmo tão importante? Kenneth avisa que já estão chegando, e Fran decide contar a história de novo. Parece que nos arredores da capital real, alguns monstros foram avistados hoje.
Para evitar qualquer dano, o exército decidiu agir rapidamente. Então, eles foram enviados mesmo sem muitas certezas. Obviamente, o verdadeiro motivo era observar do que Laika era capaz. Já que está entrando na Ordem, precisam testar seu poder. A própria comandante estava debatendo o que fazer com ele. Então, que encare aquilo como uma espécie de avaliação. Laika não se anima muito porque entende que isso significa que ele ainda pode perder o lugar na Ordem. Mas a insegurança desaparece no instante em que a mais alta se aproxima, dá um tapinha gentil no ombro dele e diz que tem grandes expectativas para ele. Ouviu da comandante que possui habilidades incríveis. A expressão do protagonista muda imediatamente. Ele sorri e diz que pode contar com ele. Vai ser fácil. Ele já quer saber logo quem são os inimigos, quais monstros ele terá que eliminar. Kenneth retruca dizendo que ele está bem confiante para alguém que precisou ser carregado por crianças depois de salvá-las. E o alerta que, se decidirem que ele é inútil, será expulso da Ordem. Julgando pela cara de bobo dele, esse parece ser o destino mais provável. Laika rebate, mandando ele parar de falar besteira e pergunta por que ele está sempre bancando Durão. Eles provavelmente têm a mesma idade, então por que ele age assim como se fosse superior? Para falar a verdade, Kenneth até parece acabado demais para ter a mesma idade do protagonista. Fran intervém, pedindo para pararem de brigar. Ela se desculpa com Laika e explica que Kenneth fez um voto de ser sempre brutalmente honesto. Isso só irrita ainda mais o protagonista, porque agora ele sabe que Kenneth realmente acredita que ele é um idiota. Kenneth confirma, e ainda exige saber por que ele não fez voto nenhum. Laika responde que isso não importa, mas Kenneth insiste que é estranho porque os poderes vêm justamente dos votos que fazem. Quanto maior o sacrifício, maior o poder. Laika pensa assim consigo. Sério? Isso nem parece um sacrifício tão grande, muito fácil. Em Hunter x Hunter esse negócio era bem mais intenso. Ele está prestes a dizer que já sabe disso quando, BAM! De repente uma arma aparece na parte de trás de sua cabeça. Kenneth diz que até em 6 meses, normalmente 1/3 dos recrutas ou morrem ou são destruídos pelo voto que fizeram. Mas Laika está mais preocupado em como diabos Kenneth conseguiu aparecer atrás dele sem que ele percebesse. Kenneth encara o garoto, exigindo saber como ele ousou entrar para a Ordem sem sacrificar nada. Ele está prestes a puxar o gatilho quando Laika hesita e Fran agarra o braço dele, mandando Kenneth parar com aquilo. Nesse instante, a aura de Laika explode e ele admite que realmente não fez voto nenhum, mas a comandante o aceitou, e não existe a menor chance dele voltar para o orfanato. Custe o que custar, vai dar tudo de si para estar entre os cavaleiros. Kenneth fica chocado. O garoto agarra a pistola e ela simplesmente desaparece. Ele não entende como algo conseguiu destruir sua arma divina e começa a invocar outra. Fran interrompe, mandando os dois pararem de vez. Ela gosta da energia e da determinação, mas daqui pra frente é a vez dela. E, do nada, ela diz que monstros estão encarando eles e que é hora de trabalhar. É aí que eu noto que ela puxou um garfo gigantesco e os seres enormes estão encarando o grupo. O primeiro avança e os 3 desviam, mas então a criatura golpeia com uma cauda venenosa, respingando um líquido numa árvore que se dissolve na hora. Era um macaco bizarro com cauda de serpente. Laika quer saber por que aquilo derreteu daquele jeito. Kenneth só diz para não encostar na cauda. Óbvio, é mortal. Logo depois, mais 5 investem contra Laika de uma vez. Ele desvia de um golpe, passa raspando por outro e murmura que essas bestas estão literalmente trapaceando. Enquanto isso, Fran sorri, acena e diz para os dois se virarem sozinhos. Laika fica confuso, perguntando se realmente ela não vai ajudar, mas a garota já está andando adiante, matando alguns casualmente no caminho, dizendo que sabe que deve ter alguém controlando tudo isso e que vai caçar o responsável. Ela dispara à frente, deixando o protagonista para trás. De repente, Laika vê Kenneth sacar 2 pistolas enormes outra vez. Por um segundo parece que ele está mirando na cabeça de Laika, mas na verdade ele atira no macaco que vinha por trás dele. Kenneth lamenta que se Laika pretende entrar na Ordem dos Cavaleiros em pânico desse jeito, é melhor desistir agora. Outro monstro salta nas costas de Laika, mas dessa vez ele desembaina a espada e corta no ato, dizendo que de jeito nenhum vai desistir de provar seu valor. Kenneth só retruca, e palavras são vazias. Se ele quer provar algo, que faça com ações. Então eles se separam. Kenneth trava no modo aimbot, ceifando macacos para todo lado, enquanto o protagonista avança de espada em punho, fatiando o primeiro e derrubando 4 de uma vez. Os corpos caem em pedaços no chão, mas enquanto corta alguns, ele percebe que Kenneth está simplesmente aniquilando tudo ao redor. Cara, o artista realmente caprichou desenhando uma montanha de macacos mortos empilhados ao lado dele. Ele entende na hora por que esse desgraçado é o vice-comandante. Mesmo com sua espada poderosa, não dá pra comparar com aquele poder de fogo absurdo. 2 monstros avançam de novo e Laika ativa sua espada, mas dessa vez ela solta uma chama estranha que explode no ar.
Ele se lembra que quanto maior a chama, mais rápido sua energia se esgota, e, nesse ritmo, vai desabar igual aconteceu com as crianças. Enquanto isso, Kenneth está farmando o monstro, como se fosse Spawn bugado, dizendo para Leica que se continuar matando tão pouco assim, é melhor sentar na sombra e descansar. O protagonista não consegue entender. O cara não para de atirar nem por um segundo e nem parece cansar. A diferença entre eles é gigantesca. Então ele pergunta, de verdade, como diabos a munição dele nunca acaba? Kenneth explica que suas armas são divinas e que as balas são formadas de mana. Por um instante, Leica acha engraçado ele simplesmente sair revelando tudo, mas lembra do que Fran disse. Ele literalmente não pode mentir. Ao mesmo tempo, percebe que o poder de Kenneth funciona diferente do seu. Enquanto Kenneth usa mana para criar cada bala, Leica flui de forma contínua para fora do corpo. O problema é que, mesmo sabendo disso, não é como se ele pudesse simplesmente conjurar pistolas do nada. E se continuar assim, o fim é óbvio. Ele trava e Kenneth pergunta se já vai desistir. Continua atirando sem parar, dizendo que o garoto não consegue se adaptar, não pensa em um plano e claramente não merece estar na ordem. Ele ainda completa que, assim que voltarem, vai reportar ao capitão que Leica não tem lugar ali. Mas então Kenneth sente algo estranho. Ao olhar para trás, vê uma espada gigantesca se formando no céu. Leica declara que truques nunca foram seu estilo, então vai esquecer eficiência e custo de mana. Os monstros urram. Kenneth tenta sair da frente, mas Leica grita que, com um único golpe, vai acabar com tudo. A lâmina desce direto no meio da horda, e o impacto varre a floresta inteira. Lá de cima, Kenneth observa a cratera vulcânica que se formou e murmura que aquilo foi insano. Ele pousa de volta e encontra Leica caído, ofegante, sem forças para mover um dedo sequer. Mas mesmo assim, Leica exige saber se aquele desgraçado viu. Kenneth passou todo esse tempo atirando, mas ele matou muito mais de uma vez só. Agora vão ter que reconhecer o potencial dele. Kenneth, porém, fica em silêncio, encarando confuso. De cada cadáver, uma linha estranha começa a escorrer para o solo. Ele grita que aquilo é uma armadilha e manda Leica correr. O chão começa a tremer e uma boca gigante com uma língua enorme explode debaixo deles. Leica olha aterrorizado para o lado e molda o poder da espada num tipo de corda para que os dois se segurem e não caiam. Kenneth explica rapidamente que esse monstro usa os macacos como isca para devorar outras criaturas. O problema é que o protagonista gastou energia demais antes e agora não consegue mais lutar. E espera aí, foi Kenneth que estava voando igual Dragon Ball Z agora há pouco? Parece que os poderes dele também acabaram. A língua chicoteia prendendo os dois. Leica grita para essa coisa soltar eles quando, de repente, algo surge no céu. Fran, linda como sempre, aparece em forma gigante, dizendo que, já que a fera abre a boca desse jeito, ela mesma vai resolver. Sua colher aumenta até ficar colossal e a crava direto na boca da criatura, arremessando-a para o cima. Em seguida, cava fundo por baixo da besta e revela o que provavelmente era o corpo real daquele monstro. Ela avança, liberando uma sequência absurda de golpes, despedaçando a criatura por completo. Os dois caem no chão, de forma desajeitada, e Fran se aproxima naquela sainha minúscula de sempre, dizendo que eles se saíram bem lidando com os macacos. Ela comenta que sentiu a presença de um demônio poderoso, mas não esperava que fosse aparecer nessa forma. Pelo menos fica feliz que os dois tenham virado bons amigos, embora claramente nem Leica nem Kenneth admitiriam isso ainda. Depois de se soltar da língua, Leica fica atônito com o que ela acabou de fazer. Com um único movimento simples, jogando a criatura para o alto, ela resolveu algo que parecia impossível para ele. Ela estava em outro nível, completamente. O que ele não entende é porque ela junta as mãos logo em seguida. Aí percebe, ela está rezando. Fran explica que talvez eles não saibam, mas todo demônio já foi humano um dia. Após derrotá-los, ela gosta de orar. O que aconteceu com aqueles infelizes foi que foram expostos à magia negra, e foi assim que viraram monstros. Leica diz que entende, enquanto Kenneth nota algo estranho. Ele nunca ouviu falar de um reservatório mágico tão grande nessa região capaz de criar uma criatura assim, e o fato de isso ter acontecido tão perto da capital faz ainda menos sentido. Fran concorda que parece fora de lugar. De repente, Fran sente algo e grita para todos correrem. Eles não entendem por que até o chão começar a tremer. Então, uma voz diz que achava que tinha mandado uma das criaturas mais impressionantes que possuía. Alguém pisa nas costas do trio e quando se viram, uma figura encapuzada se aproxima. Fran fica completamente abalada. O homem diz que não acredita que ela conseguiu cortar o filho dele em pedaços daquele jeito.
Humanos, com suas faces enganosas, são criaturas realmente nojentas. Fran fica ainda mais alarmada com o fato de ele ter chamado aquilo de filho. Ela exige saber quem ele é, mas o homem só levanta o polegar, vira para baixo e num instante esmaga os três contra o chão. Leica sabe que não há chance alguma de conseguir lidar com aquilo. Fran, que é mais forte que ele, não consegue fazer nada. Kenneth, porém, ainda tenta se impor. Ele puxa sua pistola gigante e grita que aquele desgraçado não vai sair impune. O homem só dá um sorriso torto e chama ele de criança malcriada. Chamas vermelhas começam a envolver o braço. O encapuzado fala que tudo bem, que vai simplesmente reconstruí-los, sem problema. Eles até ficarão mais fortes do que antes, assim como o que ele está prestes a criar agora. A criatura que Fran havia partido ao meio começa a se recompor, pedaço por pedaço, sendo puxada em direção a ele. Algo horrível toma forma diante dos olhos deles, deixando todos em descrença. O monstro reconstituído agora tem um cérebro com uma boca escancarada no estômago, um olho gigante e... droga. Ele agarra Fran. Não faz isso, só tem duas mulheres nessa história. Não morde ela. O protagonista assiste em choque. Amon, protagonista, faz alguma coisa. Desperta logo. E ele desperta, graças a Deus. O demônio recua surpreso. Fran fica confusa. Kenneth observa incrédulo. E nosso garoto se levanta. Cabelos longos esvoaçando, olhar transbordando fúria pura. Kenneth não acredita. O moleque acabou de puxar o clássico golpe de bola de energia de thumbnail e arremessou direto no monstro. Bum! Abriu uma cratera na criatura. Fran fica parado em choque enquanto ele posa todo cheio de atitude. Mas foi só isso. Ele matou a criatura e imediatamente desabou. O encapuzado, porém, parece intrigado com o garoto. Diz que é realmente incrível alguém se mover daquele jeito sob um campo gravitacional tão esmagador e, além disso, tem certeza de que aquela flama nem deveria existir nesse mundo. Ele puxa Leica mais próximo dizendo que é fascinante e pedindo desculpas. De repente força o olho do garoto a se abrir e vê algo vermelho brilhando dentro. Nesse momento murmura que entende. O garoto fez um contrato com um deus de outro mundo, mas pensar que ele ofereceu algo assim, loucura. Enquanto o homem se perde no próprio monólogo, o protagonista crava o golpe direto no peito dele. Ainda zomba dizendo que o desgraçado fala demais. A figura inteira começa a se desintegrar, restando apenas as roupas no chão. Leica então desaba de cara no chão, enquanto os outros dois recuam, se perguntando se ele realmente conseguiu matar. Fran acredita que é basicamente impossível. Ela verifica as roupas e descobre que o que sobrou era um tipo de marionete. Seja quem fosse, estava controlando a distância. Eles tentam acordar Leica, mas ele já foi para a Terra dos Sonhos, dormindo em paz. Mas Fran está perturbada com aquele estranho boneco capaz de invocar criaturas. Que tipo de poder seria necessário para esmagar os três tão facilmente, ainda por cima à distância? Então, de repente, ela regala os olhos e se pergunta se poderia ser o mestre da magia, o Comandante Tempest. Corta para uma vila saída direto de um jogo mobile. Uma garotinha abre a porta e chama por Tempest. E é o Rimuro? Não, é um homem com um livro cobrindo o rosto, dizendo que o dia está lindo demais e que ele é apenas um velho querendo descansar. Tem cabelos longos, lembrando uma versão mais magra e esguia de Leica. Ele comenta que encontrou algo maravilhoso e que seu coração está acelerado. A garota o provoca, dizendo que ele sempre foi um sonhador distraído. Ele estala os dedos, serve-se de chá e comenta que prefere ser preguiçoso mesmo. Então, ao olhar para o céu que começa a rachar, declara: a partir de agora, coisas empolgantes estão prestes a acontecer. Enquanto isso, o grupo carrega Leica de volta. Kenneth reclama para ele acordar logo, dizendo que não pretende carregá-lo até a capital. Mas o protagonista está perdido em pensamentos sobre aquele homem estranho e sobre o que ele disse. O que exatamente eu ofereci para ganhar esse poder? Será que foi alguma coisa como: você vai virar um monstro e matar tudo? Na base dos cavaleiros, os boatos se espalham. O garoto teria realmente feito um contrato com um deus de outro mundo. O local é um quartel subterrâneo e Grift insiste que, se isso for verdade, ele é uma ameaça para as próprias fundações da Ordem dos Cavaleiros. Ainda estou confuso se o vice-comandante Jack é homem ou mulher. O estilo do autor não ajuda. Braços enormes, mas parece que tem peito também. Enfim, Jack aponta que o garoto produziu uma arma divina gigantesca, e isso é inegável. Karen concorda, dizendo que o moleque já provou seu valor em combate 2 vezes, e que não podiam confiar cegamente no que um boneco bizarro falou na frente de todo mundo. O loiro, porém, ressalta que, se há envolvimento do mestre da magia, o risco é grande demais. Essa organização não pode se dar ao luxo de incertezas, já que tudo que esses caras plantam gera caos. Esse é o vice-comandante Gavin, que encara firme Arthur de quadris largos. Ela responde que quer ouvir a opinião de Fran, já que esteve lá. Fran conta que quando a criatura apareceu, nem ela nem Kenneth conseguiam ficar de pé. Se Leica não estivesse lá, teriam morrido com certeza, mas também percebeu que talvez o próprio Leica não conseguisse controlar aquele poder. Gavin acrescenta que toda vez que o garoto usava as habilidades, parecia sentir dor, ficando drenado e inconsciente. Como confiar em alguém assim ou esperar que ele algum dia domine isso? Arthur pondera e diz que entende.
O poder é de outro mundo, então é natural que seja difícil de controlar. Se ele é adequado para se tornar cavaleiro ou não, só o tempo dirá. Todos olham para ela e ela declara que, dadas as circunstâncias, quer saber o que convenceria Gavin. Ele responde que o garoto teria que passar pela prova da chama guardiã. Esse era o mínimo para aceitá-lo na equipe. Não era pouca coisa. Todos se espantam, mas Arthur imediatamente decide. Ordena que Jack cure o garoto, porque ele seria mandado direto para o inferno, então tinha que estar inteiro. Enquanto isso, Leika luta com as lembranças do que o encapuzado dissera sobre ele ter encontrado um deus de outro mundo. Era insano pensar que tinha oferecido algo assim. Murmura que o cara era nojento, e de repente desperta gritando para ele calar a boca. Mas está apenas em seu quarto, com Kenneth ao lado, lendo um livro e dizendo que ele finalmente acordou. Mesmo com as técnicas de recuperação, levou uma eternidade. O protagonista pergunta sobre o homem perigoso, mas Kenneth o tranquiliza. O perigo imediato já passou. Meio sem jeito, Kenneth parece prestes a agradecer. Leika insiste em saber no que ele queria dizer. Kenneth admite que foi até o cofre só para poder agradecer. Se não fosse por Leika, todos teriam morrido. Ele estava preocupado de que o garoto não acordasse. Leika fica confuso, não esperava que Kenneth se preocupasse. Mas ele responde que claro que se preocupou, já que Leika foi quem o salvou. O protagonista pensa consigo que este desgraçado realmente não sabe mentir. Kenneth então corta o assunto, dizendo que não importa. Fran entra na sala e Leika esfrega o rosto. Percebendo que o tempo de recuperação acabou, seu destino já estava traçado. Teria que enfrentar a prova da chama guardiã. Kenneth se alarma e o protagonista não entende. Kenneth explica que é loucura. O garoto mal chegou, ainda é um completo iniciante e quer enrolá-lo para um lugar desses. Karen se apresenta como o administrador da prova. Leika no fundo murmura que, tudo bem, se passasse, seria reconhecido como membro. Mas Kenneth o corrige. Não era um teste para virar membro, mas sim para se tornar um dos executores. Normalmente, só se podia cogitar tentar após inúmeras batalhas e reconhecimentos. E ainda assim queriam jogar alguém que mal aprendeu a usar magia no mesmo teste que assassinos veteranos? Kieran avisa para levar a sério. Geralmente um terço falhava, outro terço enlouquecia. Só uma pequena parte conseguia passar. Muitos morriam no processo. Então, se não quisesse acabar morto, que tratasse a prova com seriedade. Sinceramente, esses humanos devem ser os mais inteligentes que já vi. O apocalipse batendo a porta pronto para exterminar tudo e eles inventam uma prova que mata os próprios soldados. Nota 10 de burrice para todo mundo envolvido. Kenneth exige a resposta de Leika. O garoto hesitou, sem entender por que era tão difícil, mas no fim reconheceu que não tinha escolha. Era o único lugar que tinha agora. Então, é claro, aceitou. 5 dias depois, diante da caverna da prova, Karen explica que o teste terá 2 partes. A primeira é sobreviver dentro da caverna por 3 dias. Ele pergunta qual é a segunda, e o homem mostra uma vela. Diz para ele despejar mana nela. E assim que Leika faz isso, uma chama surge. Karen explica que ele precisa garantir que a tocha nunca se apague, protegendo-a por 3 dias. Leika pergunta por quê, e Karen responde, porque durante 3 dias aquela chama vai atrair todos os monstros das redondezas. Em outras palavras, tudo o que ele precisa é não morrer. E assim começa a prova mais idiota da história da humanidade. Assim que entra, Leika percebe que está difícil de respirar. Talvez fosse aquilo que Karen havia mencionado sobre o lugar estar saturado de essência mágica. A região norte já tinha mais mana do que o normal, e dentro da caverna a concentração era ainda maior. Por isso, os monstros ali eram absolutamente mais fortes que em qualquer outro lugar. Pelo menos a missão em si parecia simples: sobreviver e manter a chama acesa. De repente, uma criatura semelhante a uma cobra avança contra ele. Leika desvia, puxa sua espada e a corta facilmente. Mas logo percebe que, ao usar o seu próprio mana, a vela brilhou intensamente, queimando ainda mais forte. Aquilo também servia como um teste de controle. A chama denunciava a quantidade de energia que ele liberava. Ele se concentra tentando acalmar o fogo e depois de um esforço, a chama retorna ao normal. Só que aquela primeira oscilação atrai instantaneamente um enxame de feras, todas salivando de fome. Leika se lembra do que haviam dito. Ou ele se tornava um membro ou morria ali. Os monstros avançam de todos os lados, enquanto os cavaleiros observam tudo através de um espelho mágico. Kenneth comenta, como já esperava, que era impossível. O garoto não tinha chances, era cedo demais para ele. Mas Karen retroca que se a comandante tomou essa decisão, era porque não aceitaria nada menos do que algo tão extremo. Kenneth resmunga dizendo que entendeu, mas logo outro interrompe dizendo que tem a sensação de que o moleque pode realmente conseguir. Leika é atacado por todos os lados, se perguntando como deveria sobreviver 3 dias naquelas condições, ainda mais com as criaturas ficando
ficando cada vez mais fortes, do jeito que estava seria esmagado. Então a chama repentinamente queima mais forte do que nunca. Ele decide forçar ainda mais, atraindo absolutamente tudo na caverna para encerrar tudo de uma vez. O garoto não faz nada pela metade, vai direto do 0 ao 100. Ele grita para que tudo pare e libera uma explosão do próprio corpo que atravessa até a entrada da caverna, vaporizando cada monstro no caminho. O lugar inteiro brilha como o interior de um vulcão, enquanto ele exige saber o que os tolos acham disso. Kenneth acha uma loucura, mas aparentemente o plano do garoto era justamente esse: acabar com tudo e descansar depois. Kieran, por outro lado, parece animado. Diz que se Laika conseguir mesmo, seria incrível. Mas de repente ele pede para acalmar. Algo estava errado? Aquilo não deveria estar ali. Ele se pergunta se não era obra daquele maldito desgraçado. Laika se senta tranquilamente, dizendo: pelo menos agora já limpei um monte, finalmente posso descansar. Mas logo um estranho feixe de laser passa ao seu lado. Ele olha para trás e vê uma criatura bizarra se aproximando. 4 pernas, 8 braços, todos empunhando espadas. Confuso, ele tenta entender que tipo de besta era aquela, enquanto Karen a reconhece imediatamente. Bersebrat, uma criatura desenvolvida pelos próprios cavaleiros. Na verdade, era um monstro criado para matar outros monstros, e definitivamente não deveria estar ali. Karen imediatamente entra em contato com o quartel, exigindo saber se era obra deles. O teste deveria envolver apenas monstros normais. Gavin, o maior idiota vivo, admite que estava testando um protótipo. Achou a situação conveniente, então colocou a criatura na caverna para ver se matava alguns monstros. Por acaso, acabou caindo na mesma prova. Karen se irrita, dizendo que jamais acreditaria naquela desculpa esfarrapada, mas Gavin responde friamente que é melhor nem pensar em salvar o garoto. O teste tinha que ser difícil. Se ele não aguentasse, então merecia falhar. Segundo ele, não precisavam de um moleque como aquele. Mas convenhamos, o garoto já tinha salvo 2 companheiros. Aceitá-lo fazia todo o sentido. A verdade é que estava cada vez mais claro que aquele lunático era o verdadeiro inimigo da humanidade. Enquanto isso, a Maid Fran está na sala. O sonho de qualquer homem. Cozinha em casa e conquista o mundo lá fora. Imparável! David questiona por que ela se rebaixa agindo como uma empregada. Ela responde que é apenas um hobby. Ele chama isso de fetiche. Ela pergunta quanto açúcar ele quer. Ele diz nenhum. Ela comenta que parece estranhamente animado hoje. Ele responde que não acha, mas talvez esteja de bom humor porque nessa organização, quanto menos problemas, melhor. A verdade é que ele provavelmente está feliz porque acha que Laika está prestes a morrer. Enquanto isso, Laika desvia de lasers para todos os lados, lançando bolas de energia contra a criatura, fazendo-as explodir. Mas o monstro permanece ileso. Ele se pergunta por que seus ataques, poderosos o bastante para matar todos os outros monstros, não estavam funcionando desta vez. Pior ainda, a chama continuava queimando forte, o que significava que mais criaturas poderiam ser atraídas. Ele desvia de mais 2 golpes enquanto o monstro trava sua posição. Laika sabe que não pode continuar gastando tanta energia. O fogo o estava drenando e logo outros apareceriam. Mas o que poderia fazer? Como derrotar aquela coisa? O monstro encara novamente enquanto ele tenta, desesperado, encontrar uma fraqueza. De repente, a criatura interrompe o ataque. Mas no segundo em que Laika se move, um disparo quase o atinge. É aí que ele percebe. O inimigo estava lendo seus movimentos com antecedência. Ele congela no lugar, muda de tática e decide avançar direto contra ele para ver como reagiria a algo tão frontal. Passa por 2 lasers, desliza por baixo da perna da criatura e a corta ao meio. Mais fácil do que esperava, mas não acabou. A fera se choca contra a parede e logo avança de novo. Laika rosna, declarando que o desgraçado já era, e enfia a lâmina direto em seu rosto, perfurando o olho e arrancando algo de dentro. Ele vê que a criatura era inteiramente feita de fios e anuncia que agora estava acabado. Gavin range os dentes de raiva, enquanto Fran bate palmas, elogiando a habilidade de Laika. Ela diz para Gavin colocar açúcar no café. Ele despeja um monte para se acalmar e engole tudo de uma vez. Depois, manda que ela vá embora. Ela responde tudo bem. O idiota fica tremendo, murmurando que aquilo era só para ter certeza, porque ninguém deveria sobreviver facilmente àquela caverna. Mas por que ele estava se esforçando tanto para matar justamente o garoto que deveria ser a esperança da humanidade? Explique-se, desgraçado. Dia 3 da aprovação. Meg caiu. O protagonista está exausto, drenado, e a vela agora é minúscula, quase apagando. Isso significa que ele está perto do limite. Ele vê a carne dos monstros à sua frente e se pergunta se acabou de se mover. Um leve espasmo prova que não era imaginação. Os restos das feras que matou, tantos deles, estavam começando a se levantar. Uma criatura retorcida se ergue diante dele, e ele não entende por quê. Talvez fosse porque a mana naquele lugar era tão densa. De qualquer forma, isso só piorava ainda mais a situação. De repente,
um brilho dourado preenche a caverna. É como o som de um sino. Ele se lembra do que Karen havia dito. Ele tinha que sobreviver, manter a chama acesa e sair da caverna quando o sino tocasse. Agora só faltava escapar, mas monstros bloqueavam sua passagem. Ele tenta avançar pela lateral, segurando o que restava da vela. Força-se a continuar, recusando-se a parar, correndo enquanto as feras o perseguiam. Finalmente, ele vê a saída, até que um chicote estala nas costas dele. Mesmo assim, continua avançando. Para ser sincero, nem pareceu doer tanto. Ele segue em frente rumo à saída. Mas, claro, os monstros ainda o perseguiam. Então, bam! Ele tropeça e cai de cara no chão como um idiota. Mas, bem nesse momento, um golpe azul corta o ar e alguém aparece na sua frente. É Karen, sorrindo e dizendo que o tempo acabou. Laika pergunta se passou, mas antes de ouvir a resposta, desmaia. Karen sorri e diz, sim, o garoto suportou bem. Mais tarde, ele acorda sentado em uma cadeira, grogue e confuso. Pergunta onde está e Arthur responde que estão no salão cerimonial. Ele quer saber por quê e por que todos estão reunidos ao redor. Arthur explica que estão prestes a iniciar o ritual da chama guardiã. Os cavaleiros da Ordem Sagrada revelariam seus votos, ergueriam suas armas e mostrariam lealdade ao novo recruta. Karen é o primeiro a se adiantar. Ele declara que, como capitão da 9ª Divisão, seu voto é não levar família para a batalha. Pera, isso significa não matar famílias ou não lutar ao lado delas? Ficou meio confuso. Em seguida, Anne, deslumbrante como sempre, capitã da 2ª Divisão, declara que seu voto é abrir mão da comida para o resto da vida. Mas então o que ela come para se manter tão saudável? Olha aquele tronco, aquelas pernas, corpo de felino. Kenneth, vice-capitão da 2ª Divisão, diz que o seu voto é nunca contar uma mentira. Griff revela que seu voto é dedicar o braço direito a Deus. Jack, Jack, é insano. Seu voto é permanecer virgem para o resto da vida. Isso o torna o mais forte de todos ali, praticamente um deus vivo. E Gavin, meu Deus, seu voto é nunca dormir. Inacreditável! Além disso, seu escudo é um voto de nunca perdoar quem trairá a ordem. 2 votos. Ganancioso demais. E como alguém vive sem dormir, sem comer? Esses caras são malucos. Então, Arthur ergue a espada e declara seu voto. Renunciar ao gênero. Peraí, que tipo de voto é esse? Renunciar em que sentido? Deixar de ser homem? Deixar de ser mulher? Nenhum dos 3? Qual dos 3? Em seguida, ela chamou o recruta Laika para portar sua arma e fazer um voto. Essa era a prova de confiança que ele precisava mostrar a todos. Mas aí dá o estalo. Ele não faz ideia de qual é seu voto. Então, sua aura explode, o cabelo se ergue, o salão inteiro treme, todos ofegam, assustados. Quando a energia se dissipa, ele declara que o seu nome é Laika Vestak e que seu voto ele não sabe. Não tem ideia de qual é esse poder ou de como o recebeu. Ele só se lembra da criatura dizendo que era aterrorizante o que lhe havia abandonado. Mas ele jura que conquistará a confiança de todos e se tornará o cavaleiro mais forte, não deixará mais ninguém ser ferido. E antes disso, vai salvar este mundo. Arthur, quadris largos, por sinal, meio incoerente com essa história de renúncia de gênero, diz a Laika que pela chama da vida, ele precisará encontrar força. E como prova de confiança de que tem o que é necessário para ser um cavaleiro, eles o aceitam. Eles o recebem na Ordem Sagrada dos Cavaleiros. Todos colocam a mão sobre o peito. Laika olha para o céu só para confirmar se ele ainda é realmente azul. Ainda me deixam perplexo esses votos. Muitos não fazem sentido. Arthur está de saída quando Gavin a interrompe, dizendo que não acredita que aceitaram alguém que nem sequer declarou seu voto. Ela se vira e lembra, não foi ele quem disse que a aprovação decidiria se Laika era capaz de se juntar ou não? Além disso, admitir abertamente que não sabia o seu voto já era um risco de vida. Isso por si só já foi prova suficiente. Gavin argumenta que a irregularidade em si é o problema. E se o garoto se tornasse uma ameaça para a própria ordem? Ela responde que ele se preocupa demais. Aquela chama, crescendo mais forte quanto mais perto da morte lhe chegava, sem dúvida se tornaria uma força da qual os cavaleiros precisariam desesperadamente. Enquanto Gavin ainda remoía, nosso garoto já estava agarrado em Fran. O próximo capítulo começa em um trem. Famílias sorridentes. A viagem duraria 2 horas. Dentro havia uma seção separada para cavaleiros. E o nosso garoto até ganhou uma pequena capa. Estava radiante, orgulhoso, repetindo para si mesmo. Chega de dias patéticos. Chega de bullying. Minha vida finalmente vai ser fácil. Coitado. Não fazia ideia no que tinha se metido. Parecia até ter esquecido que o mundo estava à beira do fim. No corredor, uma mulher oferece comida. Ele aceita, mas diz que não tem dinheiro. Ela tranquiliza, explicando que aquilo era fornecido gratuitamente para os cavaleiros.
Ele brilha de alegria dizendo que a vida estava boa demais agora. Nunca imaginou comer comida de qualidade de graça. Mas então, Jack, o virgem, corta a felicidade, dizendo para ele não achar que era realmente de graça. Eles estavam pagando com algo além do dinheiro. Ele bate no peito e diz: estavam pagando com as nossas vidas. Laika arregala os olhos, perguntando: minha vida vale realmente uma maçã e um sanduíche? Jack continua: todos dependem de nós para a proteção. Agora que entrou para a ordem, não pode hesitar. Tem que dar tudo de si. Kenneth então muda de assunto, perguntando por que estavam sendo enviados para o oeste. Jack comenta que ouviu falar que a atividade de monstros na região só tem aumentado sem parar e que precisavam de reforços. Leia percebe que o trem está cheio de cavaleiros, o que mostra que estão mandando muita gente, mas fica encucado. Será que todo mundo ali é só recruta também? Então o que Kenneth está fazendo ali? Kenneth explica que não é sobre ele ser recruta. Foi a Fran que ordenou que ele seguisse Laika e ficasse de olho nas bagunças que ele causa. Laika congela, confuso, e então se vira para Jack para perguntar algo que estava martelando na cabeça dele. Ele jurou um voto de ficar virgem para sempre. Será que isso realmente serviu de alguma coisa? Jack fica meio intrigado, mas Laika insiste que não parou de pensar nisso, que é estranho. Jack explica que não é assim que os votos funcionam. Se alguém abrir mão de algo trivial, Deus não vai conceder o mesmo poder. Um voto de virgindade é diferente. Ele está ligado ao desejo que os outros têm por você. Basicamente, se você se acha o gostosão e acredita que teria 1 bilhão de mulheres atrás de você, então renunciar a tudo isso é enorme. Laika murmura que isso só faz parecer que ele é um tarado. Jack acrescenta que o que importa é o quanto aquilo é precioso para você. Ele aponta para Fran como exemplo. Ela abriu mão da comida por causa dela mesma. Não era só sobrevivência. Tinha um significado muito mais profundo. É por isso que o poder dela é tão forte. Agora Laika começa a pensar em Arthur. Abrir mão do próprio gênero? Como isso funcionava? Todos ficam em silêncio por um momento, então Jack revela que Arthur na verdade é uma princesa. Sabia! Aquele quadril largo não enganava ninguém. Kenneth explica que Arthur foi escolhida da família real. O antigo capitão era meio-irmão dela, e quando ele morreu, ela herdou a posição. Ela tinha sido uma princesa mimada e delicada a vida toda. Então renunciar ao gênero, algo tão ligado à sua identidade, aparência e papel, foi um sacrifício profundamente significativo. Laika percebe que isso explica como ela conseguiu um poder tão absurdo. Mesmo assim, ele acha que alguns votos deviam ser mais pesados. Tá esperando ver gente cortando a orelha, ficando surdo, arrancando o olho, perdendo a língua. Sacrifícios sérios. Até agora, todo mundo só abriu mão de coisas pequenas. Bom, exceto Jack. O voto dele é realmente brutal. Sofrimento puro. Os três riem e ficam se provocando. Até Jack entra na zoeira quando, de repente, a porta se abre e um homem de chapéu entra. É o condutor, agradecendo a todos os cavaleiros da ordem por estarem ali hoje para proteger o trem. Ele se apresenta como Duga, e nesse instante uma mulher ao lado parece confusa, olhando para trás, se perguntando quem é ele. No mesmo instante, o cara suspeito de chapéu balança o braço e num flash agarra 2 pessoas pelo peito. Jack salta para trás, desviando de um ataque que surge do chão e rasga os assentos. Mas quando percebe, vários cavaleiros já estavam mortos. Foder puro, inúteis. Laika entrando em pânico, perguntando o que acabou de acontecer e vê corpos empalados em estacas por todo lado. Outro cavaleiro começa a se transformar ali mesmo. Os que não morrem na hora se retorcem e viram criaturas de pele azulada. Kenneth grita para Laika recuar. Mas droga, o braço de Lego do garoto desmonta de novo. Ele surta de frustração. Enquanto Jack, abalado, pergunta se todo mundo está virando demônio. Duga se curva e diz que Jack está absolutamente certo. Ele se apresenta como servo do Lorde Tempeste e do Grande Mago. E claro, qualquer um que fique no caminho deles deve ser mandado para a morte. Kenneth percebe na hora que era o mesmo poder daquela criatura de antes, a que transformava monstros e cadáveres em aberrações. Estava confirmado. Esse cara estava ligado ao mago. Problema, Laika está um caco, com metade do braço arrancado. Um dos monstros transformados salta nele por trás, mas Kenneth saca a pistola e explode a cabeça da criatura no ar. Ele grita por Jack, que corre e ativa a sua cura. De repente, um choro de fada brilhante se manifesta. O Virgem Eterno realmente usa a magia de fada. Ele pega o braço arrancado, segura firme e solta uma luz dourada. Num instante, Laika está restaurado. Dor zero, como se nunca tivesse se ferido. Ele fica chocado, testando o braço como se fosse novo em folha.
mas a atenção deles é atraída de volta. Duga, decapitado, está batendo palmas. Ele elogia as habilidades humanas, diz que são magníficas, mas lamenta que, mesmo depois de tanto refinamento, eles ainda vão morrer como todos os outros cavaleiros da Ordem. Sua cabeça se regenera e ele declara que é uma tragédia, mas esse é o fim deles. Monstros surgem de todos os lados. O esquadrão se olha. Jack parte para o combate corpo a corpo. Kenneth abre fogo e Leika só consegue se esquivar feito louco. O problema é que Jack percebe que Duga é rápido demais, e todos os transformados parecem mais fortes que antes. Lá de trás, Duga embazomba dizendo que se não lidarem logo com as criaturas, todos os civis e o resto do trem vão morrer. É aí que Leika decide fazer a burrada da vez. Ele agarra o braço de Duga, gritando que é um cavaleiro e precisa acordar para a realidade. Só que no meio do surto, sua lâmina atravessa a cabeça do demônio. Jack estoura. Uma vez que alguém vira a criatura, não tem volta. A Ordem existe para proteger os vivos, e por isso ele precisa estar pronto para sacrificar companheiros. Se não aceitar isso, não pertence ali. Leika treme diante da verdade óbvia. Kenneth manda ele relaxar, dizendo que vai segurar as pontas enquanto os outros protegem os civis. Do lado, uma garotinha está chorando. Leika a pega, corre e invade o próximo vagão, gritando para todos que há demônios atrás e que precisam fugir. Os passageiros entram em pânico e começam a evacuar. Uma mãe, que parece uma fábrica de filhos, 3 já, um nas costas e outro quase pronto na barriga, congela de medo quando a porta explode e uma criatura surge. Ela fica paralisada esperando por um milagre. E por sorte o protagonista está ali. Por azar, o protagonista normalmente é fraco, mas talvez dessa vez não. Ele dispara um chute, puxa sua espada gigante e berra que não vai deixar ninguém se ferir. Com um golpe, praticamente divide o vagão ao meio, isolando os monstros atrás e salta para se juntar aos outros. Duga ri, dizendo que o garoto não é tão ruim assim. O vagão destacado segue com segurança, enquanto Leika declara que os civis não precisam mais se preocupar. Só que Duga nota algo estranho. Pelas investigações, ninguém com poder de oficial deveria estar ali além dos comandantes. Leika manda ele calar a boca, dizendo que vai matá-lo. Até parece surpreso, pedindo ao menos para terminar o discurso. Ele se desculpa, dizendo que esperava que essa viagem fosse incrível e preparou algo especial, mas parece que o plano ficou aquém do que ele imaginava. Vilão total de Dragon Ball. E nosso protagonista, com aquele cabelo bagunçado, parece que veio do mesmo anime. Jack pede para acalmar, dizendo que eles precisam observar melhor o que esse cara está tramando com todos os cadáveres, porque atacar de qualquer jeito poderia ser suicídio. Todo mundo quer Duga morto, mas precisam ser inteligentes. Ele debocha dizendo que só não morreu antes porque manteve a calma, mas que agora vai remodelar os seus camaradas caídos em algo mais interessante. Jack avança desviando de tentáculos, cortando outros, enquanto Kenneth dispara de longe. Leika, como sempre, fica preso até que seu poder explode e resolve a situação. Duga avisa que um ataque direto não vai funcionar, mas Jack, cara a cara, responde que eles vão ver. Ele golpeia, mas Duga se transforma em uma gosma e escapa pela porta. Jack corre atrás, mas o próximo vagão está vazio. Ele tem certeza que não foi tão fácil assim. Segue um rastro de sangue e encontra o verdadeiro condutor inconsciente. Ele tenta curá-lo com magia de fada, mas, bam! O homem apunhala seu braço rindo como um lunático. Ele quebra o pescoço dele, mas o corpo distorcido ainda continua rindo, dizendo que é fácil enganar os cavaleiros. E então, se retorce ainda mais, brotando cabeças grotescas, zombando da mania dos cavaleiros de querer salvar todo mundo. Enquanto isso, outro Duga aparece carregando um demônio no ombro. Jack xinga, promete matá-los, mas é atingido no peito e na cabeça. Um dos monstros zomba, dizendo que ele é um idiota que devia ser jogado pela janela. O irmãozinho, Dolly, explica que o corpo do condutor foi jogado fora há muito tempo. Era só disfarce. Kenneth aparece chamando para o Jack, mas o encontra destroçado. Ele encara os dois irmãos, que riem dizendo que foi culpa do próprio Jack por ser tão burro. Mas o sorriso deles se desmancha quando uma luz púrpura corta os braços deles como manteiga. É o protagonista, Aura explodindo, declarando que, dessa vez, o novato que vai acabar com eles. Enquanto Kenneth tenta segurar Jack, os irmãos debocham dizendo que seria interessante enfrentar cavaleiros tão arrogantes. O teto racha e Dolly sugere que levem a luta para fora. Leika concorda, dizendo que precisa lidar com eles para não colocar os reféns em perigo. Kenneth decide ficar para cuidar de Jack. Leika exige saber o que eles querem. Duga responde friamente que o objetivo dele é mandar esses cavaleiros notáveis direto para a morte, já que é proibido seguir para o oeste. Leika insiste em saber o que há lá, mas ele só diz que não importa porque o garoto vai morrer de qualquer jeito. O trem entra num túnel e tudo escurece. Bates estranhos aparecem e Leika corta vários, mas a quantidade é absurda. Um deles quase o atinge por trás até que Kenneth o explode com um tiro. Leika começa a falar,
mas Kenneth corta. Sozinho, ele não venceria nunca. Se não lutarem juntos, vão morrer. Duga invoca uma horda de monstros. Leica sorri e agarra Kenneth pela cara, jogando-o direto na massa. Os irmãos ficam chocados, mas Kenneth rasga os monstros em pedaços. Leica explica que cavaleiros precisam confiar absolutamente nos seus camaradas. Sabia que Kenneth não estava mentindo quando disse que protegeria Jack, e como também disse que contava com ele, ficou claro que não mente. Essa certeza era tudo o que precisava. Agora ele rosna dizendo que eles estão ferrados, porque seu parceiro não mente. Ele agarra Duga pelo rosto e o esmaga contra a parede do trem. Duga invoca o nome de Tempest, mas seu corpo já se despedaça em gosma. Laika declara que talvez não tenha conseguido proteger Jack, mas pelo menos garantiu que aquele desgraçado não sairia vivo. Quando a transformação dele se dissipa, ele viu uma nova figura nos trilhos, uma mulher com corpo de tanque e um martelo gigante. É Bridget, comandante da 6ª Divisão, a famosa Muscle Mummy. Ela invoca uma barreira de gelo que para o trem na marra. Bridget entra arrebentando, agarra Jack, dá-lhe um tapa na cara e exige explicações. Ele desperta devagar, sentindo uma presença familiar. Ela o encara com aquele ar de irmãzona autoritária. Lá fora, até os civis ficam confusos. Será que estão chamando essa montanha de músculos de ele? O autor está mesmo brincando com fogo. Ela confirma que foram eles que lidaram com os monstros e que Duga era de fato um servo de Tempest. Ela ordena que todos voltem ao quartel e reportem a aniquilação, além de rastrear o vagão com civis. Depois, olha para eles e manda que a acompanhem. Ela tem uma ideia de onde está a origem de tudo isso e está na hora de lidar com o problema. Laika pergunta se isso tem a ver com o fantoche que encontrou antes e se aquele cara é realmente tão famoso a ponto dela reconhecê-lo na hora. O Kenneth admite que não é especialista, mas explica que a história bate direitinho com uma lenda antiga, sobre um mago de eras passadas, aquele que supostamente abriu a primeira grande fenda no céu e invocou o Rei Demônio. Ele é o feiticeiro das trevas, conhecido como Comandante Tempest. Agora eles estão deslizando pela areia num barco movido à magia. A Bridget explica que, julgando pelas informações e pelas histórias, é bem provável que o demônio que estão enfrentando seja o Tempest, e que ele deve estar dentro do Palácio Celestial Demoníaco. A Laika pergunta se isso não é só história para boi dormir. O Kenneth logo corta. Não, esses seres são reais. A Bridget desenvolve. Quando os Cavaleiros Divinos conseguiram deter o Rei Demônio, partes do seu corpo foram cortadas. Cada pedaço virou um monstro novo, todos com uma inteligência absurda. Naturalmente, esses monstros causaram desastres além da conta. Um controlava o tempo e soltava raios pra caramba de uma vez. Outro tinha chamas tão ferozes que derretiam cidades inteiras. Um terceiro soltava enchentes sem piedade. E o da Terra? Esse batia uma asa e rachava continentes. Os cavaleiros divinos daquela época não tinham a menor chance contra eles. Por isso construíram templos nos polos para selá-los. O problema é que nas torres onde esses demônios celestiais estão presos, a propagação de miasma é avassaladora. Um bom exemplo é o terreno onde estão agora. Costumava ser um solo fértil e cheio de vida, mas com um demônio de água selado naquela torre, todos os nutrientes foram sugados, virando esse deserto. E ainda correm boatos de que alguém fez contato com um homem que cria demônios. Até os altos escalões do quartel-general estavam preocupados. Será que um dos antigos anciãos havia sido ressuscitado? Ou que alguém estivesse agindo sob as ordens do Tempest? E se uma daquelas criaturas falou o nome dele, é melhor assumir que não estavam mentindo. Ainda mais porque o Tempest foi justamente quem trouxe a primeira grande catástrofe ao mundo. O pior cenário para a humanidade seria ele detonar a mesma tragédia de novo. Ouvindo tudo isso, a Laika pergunta se é verdade que vão enfrentar alguém tão poderoso. A Bridget responde na lata. Logo vão chegar ao templo subterrâneo escondido nessa região. De repente, os peixes de areia que puxam o barco vacilam e eles mergulham na escuridão total. Uma lua vermelha aparece no céu. Grandes vibes de flashback do Griffith. Vazem daí! A Laika sente que já viu aquilo antes. Eu também já vi. Para ele é estranhamente nostálgico. Na mente dele, uma voz cifrada sussurra algo difícil de entender. Então, algo surge debaixo do barco e o arremessa todos direto para o templo. A Laika vai parar grudada no teto, que nem uma lesada. Fogos de artifício explodem no escuro e uma voz o cumprimenta calorosamente, dizendo que está muito feliz em revê-lo e lembrando que da última vez que se viram foi através de uma marionete. A Laika não entende nada, tentando processar do que o cara tá falando, quando de repente se lembra daquele rosto, o mesmo que uma vez falou com ele. Sem dúvida, aquele era o feiticeiro demoníaco, Tempest.
Antes que ele possa agir, a Bridget balança seu martelo enorme na direção dele, mas o Tempest esquiva sem esforço, totalmente indiferente. Ele comenta que os Cavaleiros Divinos não mudaram nada desde os tempos antigos, continuam barbarões e simplórios. A Bridget pergunta se ele é realmente o Tempest e avisa que ele nem deveria estar nesta região. É melhor você ir embora agora, mas o Tempest recusa. Diz que conduziu incontáveis experimentos e que agora chegou a hora de transformar seu sonho em realidade. Atrás do castelo, a lua treme e, de repente, começa a chover no deserto. Todo mundo fica em choque, gritando que é impossível, mas o Tempest sorri e diz que é exatamente o que eles estão pensando. Ele já ressuscitou o Senhor Demônio Celestial de Água, Lord Vibel. Todos congelam de pavor enquanto as gotas caem. Eu esperava uma figura divina e no lugar saiu uma criaturinha minúscula com um ursinho de pelúcia. Sabe, ela é super poderosa quando o design parece tão amaldiçoado assim. Ela boceja e diz que estava morrendo de sono, enquanto a Laika pergunta se aquilo é realmente um demônio celestial. O Tempest se adianta e dá as boas-vindas a ela, pedindo desculpas por ter acordada. Sabe que já passaram centenas de anos, mas tudo que ele quer é que ela elimine os descendentes dos Cavaleiros Divinos que a selaram. Quando, de repente, ela esmaga o ursinho de pelúcia na cara dele. Todos ficam ali confusos. A Vibel, ou Vibinha, esbraveja com ele, mandando parar de dar ordens. Ela estava super confortada dormindo, então por que carambas ele acordou ela? O Tempest parece abalado, enquanto uma voz lá de cima resmunga que não era bem assim que deveria acontecer. A Bridget, enquanto isso, avisa a todos para não baixarem a guarda. Ela sente o nível absurdo de miasma demoníaco radiando daquela criatura. Se ela está realmente livre, a humanidade está perdida. Mas então ela percebe algo. A Vibel vai direto para Laika. De repente está bem na cara dele, chamando-o de Acurácio ou algo parecido, dizendo que faz muito tempo que não se vêem. A Laika está totalmente perdido e ela pergunta por que ele está no território dela. Acho que você estava lá no norte. A Laika gaguejou que não faz ideia do que ela está falando. Ela repreende ele, mandando o maninho parar de ser tão distante. Aparentemente, essa técnica de ressurreição, tomando corpos humanos, funciona perfeitamente. A Laika fica mais e mais aterrorizado. Parece que todos os segredos estão se desfiando. Lá de cima, o Tempest declara que agora tudo faz sentido. É por isso que eu senti uma conexão tão forte com outro mundo através desse garoto. Claramente, há mais dentro dele do que um simples contrato. A Laika ainda está tentando processar quando, de repente, um ataque atinge um pilar próximo, forçando-o a desviar. A Vibel diz que é uma coincidência engraçada encontrar o irmão logo depois de ser acordada à força. Já que estamos juntos, que tal brincarmos um pouco, que nem antigamente? Ela mergulha em direção a ele no ar enquanto ele cai, mas vai parar nos braços da Bridget. No mesmo instante, a Vibel desfere um ataque. A Bridget nem sente antes que parte do corpo dela simplesmente derreta. A Laika entra em pânico, perguntando se ela está bem, e o Jack ativa instantaneamente a cura dele. Uma fada surge, reconstruindo o braço dela, e a Bridget agarra o martelo e bate com tudo na Vibel. Claro que não é tão simples assim. O martelo estilhaça no impacto. A Vibel diz com ar de tédio que não chamou eles para brincar, só chamou o garoto. O coitado do Kenneth saca suas pistolas de desconto, mas as balas não fazem nada. A Bebel fica impaciente e diz que eles já estão começando a irritá-la. Então a mana de água ao redor dela se expande, formando bolhas gigantes, que dão à luz a uns monstros decapitados grotescos que flutuam que nem luas. De longe, o Tempest observa encantado, elogiando a magnificência do poder de um demônio celestial. Tão avassalador que faz os Cavaleiros Divinos parecerem nada. Alguém mastiga um salgado e diz que o mestre está de bom humor. O Tempest responde que ver um demônio celestial se movendo livremente sempre foi um dos seus sonhos, e agora que está acontecendo diante dos seus olhos, ele mal pode conter a excitação. O que o choca mais ainda é que o primeiro demônio celestial foi despertado dentro de um humano. Ele resmunga que talvez seja a hora de recuarmos para o Templo do Norte, antes que a coisa fique feia. Mas, de repente, algo brilha no céu. Uma espada massiva cai de cima. É ela, a comandante Durona, de quadris largos e atitude para dar e vender. A Arthur chegou. O Tempest reconhece na hora que a encrenca desembarcou. A Arthur, com a mão no quadril e cheia de marra, diz para ele que, já que ele e sua turma resolveram arrumar confusão para os subordinados dela, é melhor se prepararem para o que vou fazer. O Tempest encara ela de volta com aquele olhar perturbador. Lá embaixo, a Arthur vê a Bridget lutando contra a Vibinha. No mesmo instante, o Karen aparece nas costas dela e pergunta se ele aguenta segurar por 3 minutos. Ele pergunta, contra quem? E ela responde secamente, contra o demônio celestial. Depois disso, eu cuido.
O Tempest observa com interesse, até a Arthur chamar ele diretamente. Ela se desculpa, mas já que você claramente é o invocador demoníaco de quem todo mundo fala, ela dá uma chance. Prometa, agora, não causar mais problemas, e eu te perdoo. Claro, ele ri, pisca e diz que não pode prometer isso. O desgraçado sai flutuando, brilhando com uma aura estilo Dragon Ball. A Arthur não vai deixar ele escapar. Ela dispara uma explosão de poder estelar e sai no encalço dele enquanto o choque entre eles se acende. Enquanto isso, o Karen aterrissa atrás da Laika e pergunta se ele entendeu o que está rolando. A tarefa é simples, segurar o demônio celestial por 3 minutos até a comandante voltar. A Laika parece abalado, mas o Karen manda ele acordar. As criaturas estão vindo. A primeira leva avança. O Karen balança a lâmina com fluência, enquanto a Laika já leva um talho nas costas. O Jack lança magia de fada, invocando uma barreira que dá cura contínua. Um momento perfeito de RPG. O curador soltando regeneração em área. A Laika esquiva dos monstros decapitados flutuantes, enquanto a Bridget esmigalha eles. O problema é que a água não só causa dano, mas também regenera eles, quase instantaneamente. De quadro em quadro, a Laika se transforma, liberando poderes de fogo para cercar as bestas, mas mesmo assim, elas passam pelo fogo dele. Finalmente, as pistolas de descontinho do Kenneth começam a fazer estrago. A Laika agradece, mas o Kenneth ralha. Para de queimar seu poder assim. Nesse ritmo, você desmaia. Além do mais, fogo contra demônios d'água é inútil. Você está desperdiçando energia. A Laika percebe o óbvio, justo quando Karen carrega sua lança de trovão. Ele crava no chão, comandando que mostre sua força total. Raios irrompem para cima. Ao mesmo tempo, a Bridget desce seu martelo da morte invernal, batendo no chão e liberando uma onda de gelo sem hesitar. Juntos, raio e gelo batem na Vibinha, que flutua preguiçosamente dentro d'água, bocejando e dizendo: "Esses insetos estão realmente começando a me irritar." Ela levanta a mão e declara que já chega. De repente, toda a mana dela converge para o corpo. A forma fica azul gelada dentro d'água, enquanto Kari percebe que ela está absorvendo cada pingo de aura e amplificando sua força. Agora, a verdadeira batalha está prestes a começar. A Laika, transformada, só consegue pensar no que ela disse, chamar ele de irmão. Ele não consegue entender. Eu sou humano, sou um cavaleiro divino. Como posso ser parente dessa coisa monstruosa que está rindo para mim? Ela grita para ela parar de olhar para ele como se conhecessem. Então, todo mundo sente algo estranho. A Laika agarra a cabeça, se contorcendo como se algo incompreensível estivesse rasgando a mente dele. Parece que há uma voz dentro da cabeça da Laika e ele exige saber o que está fazendo ali. E aí, que nem o Sukuna, a voz manda: "Se o garoto é mesmo quem eu penso, derrubar a Vibinha devia ser fácil." O Karen grita para todo mundo se preparar. Do topo do castelo lunar, a Vibinha desce direto no coitado do Kenneth, o mais fraco do grupo. Ele dá uns tiros, mas através do reflexo d'água, ela mira nele, aparece do nada e dá um tapa na cara dele. Sinceramente, foi misericordioso, um tapa em vez de explodir a cabeça. A Bridget corre para o seu golpe de martelo Signature, acerta em cheio e nada. Nenhum efeito. Chocada, ela mal tem tempo de reagir antes que a Vibinha casualmente estique a mão e a empurre para trás como se não fosse nada. O Jack grita pela princesa, que garante que está bem e manda ele focar em curar. Coitado, ele nem consegue dizer mais nada. Ele acena, obediente. Enquanto isso, a Laika treme violentamente, ainda tentando entender o que está acontecendo e por que parece que sua cabeça vai rachar. Um poder está surgindo dentro dele, algo que ele não controla. Nesse momento, a Vibinha percebe e avança para um golpe final. A Laika prende o olhar nela enquanto ela sorri. Então, ela crava a mão no peito dele, abrindo uma cratera no torso. Ele é arremessado. O Jack desesperadamente ativa a cura, mas claramente não é o suficiente, até que a magia da fada reconstrói a cavidade torácica dele num instante. A magia dele é ridiculamente quebrada. Mas a Vibinha só olha para ele com desdém e comenta que andou ficando fraco ultimamente. Foi aí que a voz na cabeça da Laika diz que a hora chegou. Ele precisa parar de resistir e entregar tudo. A Laika entra em pânico, perguntando quem diabos ele é e o que está acontecendo. A voz insiste que não é um demônio celestial. Enquanto isso, o Tempest ainda está fugindo, a Arthur no encalço. Ele resmunga que ela é persistente demais e sugere que ela desista logo. A Arthur retruca que ele está causando muito problema, então é justo que ela retribua ao favor. De repente, ela puxa a lâmina e com o golpe, as pernas dele se vão. O Tempest grita que ela é cruel, cortando ele tão impiedosamente, sem nem pestanejar. A Arthur responde friamente: é óbvio, ela sabe que, se ele escapar, vai continuar ressuscitando demônios celestiais. O Tempest percebe que ela fully intende matá-lo, custe o que custar. Ele provoca:
Não está preocupada com seus comrades que deixou para trás? Quanto mais você demora aqui, maior a chance de voltar e encontrá-los todos mortos. Eles vão continuar fugindo enquanto você sofre com a escolha. Arthur, no entanto, jura que vai matá-lo e ainda voltar a tempo para salvar seus aliados. Com isso, ela desfere um golpe de teto que nem as espadas da luz reveladora em Yu-Gi-Oh! Cortando através dele. A cabeça dele cai, o corpo feito em pedaços, mas mesmo assim ele sorri e diz: "É triste estar em fragmentos, mas eventualmente eu me regenero." Parabeniza ela por vencer a batalha, mas deseja sorte para salvar seus companheiros. Arthur olha feio e imediatamente volta, correndo em direção ao seu esquadrão. Ela sabe que não há mais tempo, precisa ajudá-los. Desde o momento em que disse ao Karen que precisava de 3 minutos para perseguir o Tempest, até agora, em sua volta, se passaram apenas 2 minutos e 50 segundos. Mas quando ela chega, cada um de seus comrades está caído no chão, morto, e um demônio celestial está lá, em pé, sorrindo, praticamente pedindo um